Adjuntos, o podcast coletivo. O Fio da Sina. Música e outras histórias. Com Santiago Neto e Quindim. Olá, quem está nos ouvindo. Aqui o Fio da Sina no canal Adjuntos. Quem vos fala é o Santiago Neto. Estou acompanhado aqui do meu grande irmão Quindim, como sempre. E hoje nós temos aqui a conversa com um cara muito legal, um cara muito interessante mesmo, que faz muita coisa incrível aqui no estado do Rio Grande do Sul há muito tempo. Vitor Ortiz não é diretamente ligado com a música, mas toca uma violinha, né? Lá em Viamão, por lá. Escondido. Já te vi tocando a viola. Muito bem-vindo, Vitor, para essa conversa com a gente aqui. E antes de mais nada, eu queria que tu desse uma breve apresentação da Voz Cultural, como é que está sendo o trabalho de vocês. Vocês estão trabalhando com Porto Alegre em Cena, com um monte de coisas, né? A Voz Cultural é a nossa produtora. Ela existe para nos dar o amparo jurídico, né, com pessoa jurídica para todas as atividades que nós realizamos de produção e gestão de projetos culturais. Tem uma parte da produtora que se dedica a um trabalho de consultoria, assessoria a instituições que trabalham e atuam na área da cultura em Porto Alegre, a PUC, a Cinemateca Paulo Amorim, uma série de outros clientes que nos procuram para pedir um apoio assim, na gestão dos seus projetos culturais. Tem uma parte executiva da própria produtora, que faz o Porto Alegre em Cena, a Virada Sustentável. Um monte de coisa importante pra caramba. E outros eventos com bastante repercussão pública, né? E tem uma outra parte que é uma parte de conteúdo, que é a que produz os nossos podcasts, o Memórias Negras em Verbetes, que são projetos que têm um lado mais social, mais político, mais de conteúdo, né? E que também faz parte do nosso desejo de ser eclético, diversificado. Claro. E tal. Que legal, cara, que legal. Quando eu voltei da Bahia, eu sempre falo, né, que a experiência da Bahia foi... Quando eu cheguei da Bahia, a primeira coisa que eu fiquei sabendo é que tu estava embolado com o Quindim, fazendo um projeto do Rock RS na praia, cara. Aí tu me convidou, aliás, muito gentilmente, de uma forma muito de amigo mesmo, né, para ir trabalhar com vocês, e foi maravilhoso, cara. Vai fazer um ano agora em janeiro, né? Vai fazer um ano, e eu aproveito para dizer que foi muito importante a presença realmente do Santiago nesse projeto. Sim, ele foi o nosso produtor maior, fundamental. Né? Fundamental. E eu tava com uma saudade, cara, de uma junção com essa galera, rapaz, tu não tem noção. E eles... Fiquei anos longe, quem tá nos ouvindo não sabe, eu vou contar, né? Conta. Que essa turma toda saía de Porto Alegre numa van. Sábado de manhã. Sábado de manhã. E passava o dia inteiro junto, até a noite, até a hora de voltar, porque não dormia na praia, né? Não, fazia um show e voltava. Enfiava a tigrada na van, né, de manhã, todo mundo na mesma hora. E no último dia, gravaram, cara, tudo que foi falado dentro dessa van. A primeira ida, que era eu, o Luciano Albo, o Quindim, te lembra, Quindim, que nós inventamos lá os garotes da rua? Que era a época, nós dizíamos que o Quindim era trans, ele tinha que entrar em cotas, inclusive, porque ele é transplantado. Sim, transplantado, claro. Então a banda era os garotos da rua, mas na vinda, cara, no último show lá, que foi em Capão da Canoa, te lembro que era com a bandalheira e tal, o Quindim pegou uma carona com um amigo dele de carro. Um vizinho meu, que é fotógrafo, o Fábio Rebelo. E nós pegamos a van, mano, com o alemão Ronaldo. Só, né, já uma van geriátrica ali, né, nós ali, né, velho? Pô, a galera já... E aí... Mas o objetivo do projeto era o resgate, era o resgate, né? Claro, tá certo, né? Mas assim, cara, pegamos um engarrafamento enorme, cara, 4 horas. Todo mundo querendo mijar o tempo todo, cara. O motor a puto da cara e todo mundo querendo mijar. Não, e a bexiga de cada um tem o seu
tempo, né, cara? Eu mijei eu aqui, o Alemão Ronaldo vai mijar mais lá, né? A galera ia mijando. Não, eu me lembro que tinha uma gurizada, um pessoal jovem na produção, que disse, que é esse tal de rock gaúcho? O que vocês estão fazendo aqui? Que raio de shows são esses, né? Que os pessoal com mais de 60 anos tocando rock, os caras não entendiam nada. Mas quando eles viram... Mas foi uma sonzeira, rapaz. Que abaixo de chuva e a chuva, né? O pessoal de todas as idades... Mas no meio do processo, na hora de fazer o projeto, montar o projeto, apresentar para a lei de incentivo à cultura e tal, né? Tinha que dizer lá quem é que estava na programação, quais as bandas que iam se apresentar. E o Quindim mandou a relação, porque ele era o curador desse projeto aí, né? Como conhecedor de toda essa história do rock e tal. Só tinha homem branco e... Cis. Assim, pô, mas nesse rock não tem um negão, não tem uma mulher, não tem... Aí a Júlia entrou pelas cotas. Nem LGBTQIA+, não tinha. Tinha cantora dos Replicantes, que era a Júlia. Não, depois entrou, né? Claro. Aí o Quindim se mexeu lá e... Não, temos sim, temos. Não sou muito... A gente tem que começar a abrir o olho pra essas coisas, né, cara? Tudo idoso. Porque era negócio de classe média, né? Rock. Era tudo idoso, cara. Esses guri riquinhos das né? garagens, rock de garagem. Primeiro que o pai tinha que ter carro pra ter garagem. Segundo, que tinha que ter dinheiro pra pagar aquelas guitarras, baterias, não sei o quê. Não é mole. Cara, me diz uma coisa, falando nisso, falando em luta de classes. Cultura e luta de classes. Ai, cara. Assim, a história de Viamão, meu, tu tem uma ligação, né, claro, com a cidade, tu é natural de lá, né? Tu tem uma atividade permanente na cidade, né, cara? Tu tá sempre fazendo coisa. Tu tava falando aqui sobre o livro... Tem o livro e tem os podcasts. E os podcasts, né? Da viagem do Saint-Hilaire. Mas uma vez me perguntaram lá em Brasília, quando eu estava trabalhando no Ministério da Cultura. Ô secretário, onde é que fica essa cidade aí, essa cidade Viamão? Você sabe onde é que é Porto Alegre? Não, claro, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre fica na Grande Viamão. Que foi capital do estado, né, cara? Não, então. Viamão, e é maior que Porto Alegre mesmo, territorialmente 3 vezes maior. Tem praia, né, velho? Pô, ninguém acredita, né? E tem praias belíssimas, que é aquelas praias ali de Itapuã. De Itapuã, né? Que fica justamente num ponto geográfico muito interessante, que é o encontro do Guaíba com a Lagoa dos Patos. Né? Geograficamente uma coisa... E ainda é Mata Atlântica, chegando ali, né? A vegetação. Esse negócio da Mata Atlântica é bem interessante, está lá nos nossos podcasts da viagem do Saint-Hilaire. Entre Torres e Porto Alegre, que nós fizemos em 2020, no período da pandemia, e vai contando vai analisando todos os passos, as anotações que o Saint-Hilaire fez. Ele se perdeu no Parque Saint-Hilaire, né? Por isso que leva o nome dele, o parque. Está escrito procura-se antes. Mas era uma homenagem muito a ver, porque é um dos lugares que ele realmente passou por ali. E ficou ali colhendo... E descreve esse caminho entre Porto Alegre e Viamão e Porto Alegre. Quer dizer, na verdade, ele vai descrevendo desde Torres, né? Quando ele atravessa o Mampituba, ele escreve em francês que cruzou um rio que os indígenas chamam de Le Père du Froid, em francês, significa o pai do frio. Ou seja, estava entrando no território do frio. E era inverno, era junho de 1820, né? 5 de junho de 1820, quando ele atravessou o Mampituba e chegou em Torres. Já estavam estruturando aquele núcleo mais antigo ali em Torres, onde tem um forte ali, né? E estavam construindo aquilo e estavam construindo aquela igreja mais antiga lá de Torres. A mão de obra eram os indígenas que tinham sido presos na Batalha de Taquarimbó, que tinha acontecido no início daquele ano de 1820. No Uruguai? Sim, essa Batalha de Taquarimbó foi eram charruas, os índios. Que eu acho que era uma mistura de guenoas e charruas e tal, porque eram os índios que estavam... guerreiros, né? Sim, sim. Aqueles ali eram chucros. E
aqueles estancieiros ali, tentativa de estanceiro, né, que naquela época, que estavam se formando ali, né, seguindo orientações da coroa portuguesa, né, foram ocupando o território. Espaço, tanto é que em 1821 surge, né, a província Cisplatina, que é a ocupação do Uruguai pelo Brasil, período que o Rio Grande do Sul deixa de ser o estado mais ao sul, até porque tinha a Cisplatina mais embaixo. Virou território brasileiro por um período, né? Foi um período ali que foi território brasileiro. Mas esse ali, eles estão aprisionando aqueles índios ali, tem um conflito, né? E os índios vêm prisioneiros conduzidos para diversos lugares no estado onde a coroa já estava bem estabelecida. Entre esses lugares, torres onde se imaginava construir, né, uma fortificação, que era o que estava sendo feito naquela época ali. Isso aí é contado numa série de 11 episódios, que depois de ouvir esse podcast aqui, legal. vocês podem seguir aí no Spotify, procurar o canal Histórias de Viamão. Eu mesmo já vou chegar em casa e já botar eu ouvir os 11. Tem que dar um desconto, assim, que foi produzido caseiramente, mas né? Isso é melhor de tudo, então. Eu acho que melhor, assim. Com trilha sonora das músicas do Bebeto Alves. Que massa. Que delícia. E é interessante, porque vem até ele chegar em Porto Alegre, e quando ele chega em Porto Alegre, então tem toda aquela descrição que já é um pouco mais conhecida do público, que ele faz de Porto Alegre naquele momento, referindo às quitandeiras, do Largo das Quitandas, ali na Praça da Alfândega, registrando a forte presença da população negra, que era a maioria naquela época em Porto Alegre, porque tem que perceber que é anterior ao início da imigração alemã, que só começou em 1825. Sim, 24, 25. E italiana. E italiana, que é 1875, mais tarde ainda. Mais tarde. Então é antes dessa política que gerou um certo embranqueamento, né, da população do Rio Grande do Sul. Então havia realmente uma... Segundo dados da época, né, dos documentos, informes, onde os pesquisadores aí vão buscar essas informações na época, não havia um censo, ainda não tinha IBGE naquele tempo, né? Mas havia um levantamento de população, e esses levantamentos todos indicam que mais ou menos, né, 50%, 60% da população era formada por pessoas negras. Nem todas eram escravizadas, algumas eram libertas, né? Mas a maioria da população naquele momento em Porto Alegre era formada por pessoas negras. Negra, a pele negro retinto ou pardo? Imagino que negro misturado. Mestiço, né? Mestiço. Mas muitos ainda nessa época já certamente muito próximo da origem africana ainda. Que loucura, essa população, cara? Porque o ciclo auge da escravização e da vinda dessas pessoas, principalmente aqui para o Sul também, mas para o Brasil inteiro, é entre 1780 e 1820. É esses 40 anos aí, 20 anos do final do século XVIII, 20 anos do início do XIX. É o período de maior movimento nesse tráfico negreiro, né? E de trânsito e comércio de escravos. Tanto é que é o período que desenvolve a indústria charcareira no Rio Grande do Sul, o charque. Pelotas, que nem todo mundo se liga, mas o charque, ele jogou um papel muito importante na economia, porque era com o charque que se abastecia os escravos comiam charque. Exatamente. Né? Então o charque era o combustível da mão de obra, que era a mão de obra escravizada. Claro, né? E se torna um negócio rentável para o Pelotas, Rio Grande do Sul, região, o Prata todo, e a Buenos Aires também, e Uruguai. Porque esse charque que é produzido aqui, porque tem o gado em abundância, né, ele vai viajar o mundo inteiro, ele vai abastecer as escravarias do sul dos Estados Unidos, todo o Caribe, né? E da Bahia e Rio de Janeiro se abastece com o charque daqui. Por isso que surgiu Pelotas, riquíssima, e a região também prosperou nessa época e tudo mais. Que loucura, meu. Tem aquelas costas do Abolengo lá em Pelotas, que são mansões na beira de um riacho. Assim, Pelotas, que se chamava São Francisco de Paula. Que era São Francisco de Paula. Depois que se transforma o nome Pelotas, porque hoje tem São Francisco de Paula na Serra, né? Mas a primeira São Francisco de Paula é Pelotas, e tem
E depois ganha esse nome Pelotas, que era as embarcações nas quais os indígenas usavam, tinha a forma de uma pelota para as embarcações para atravessar ali o canal São Gonçalo, principalmente o canal São Gonçalo. Daí, rapaz. Daí eram umas embarcações, parecia uma bola. Daí que vinha o nome Pelotas. E daí tu vê que Rio Grande é o clube mais antigo do Brasil no futebol ainda também. Tu sabe que uma vez a gente foi a Rio Grande, cara, quando eu tava na direção do IEM, o Marcelo Restori no IACEM, o Cassol no IECine. Aí nós fomos uma comitiva daqui do governo do estado para ir lá para Rio Grande, cara, para falar sobre as políticas da Secretaria de Cultura do Estado e papapá, não sei o quê. Era convite de um deputado estadual aqui, papapá, e chegou lá. Acho que o Paulinho se lembra dessa história. O Marquinhos Barreto foi junto, nosso saudoso amigo. Chegamos lá, cara, saímos daqui até Rio Grande. Aí, quando nós começamos a falar, tipo, era uma mesa ali, né, dos caras representando o negócio. Antes tinha a apresentação de um clown. Aí entrou o Lorinelson. Entrou ali, fez a performance dele, cara, e se sentou na primeira fila ali, velho. E aí nós começamos a falar sobre os projetos, cara. E aí o Lorinelson começou, porque vocês são um bando de não sei o que tem que fazer política, blá, blá, e começou, cara, a bater na gente, mas ele ainda tava vestido de clown, mano. Ele tava com aquele narizinho, uma lagriminha passando aqui. E eu peguei, olhei pro Marquinhos e digo, Marquinhos, nós estamos apanhando de um palhaço aqui. Nós temos Rio Grande pra apanhar de um palhaço, velho. Foi uma viagem incrível, aquela. Uma viagem incrível. Pois então. Mas e lá tem o time mais antigo. O time mais antigo, o Rio Grande, né? E em Viamão é o Tamoio. Isso. De 1944, 7 de setembro de 1944. Foi fundado em Viamão o Tamoio Futebol Clube. Mas o nome Tamoio não tem nada a ver com origem indígena. Né? Nada. Tribo, né? Por quê? As tribos lá de Viamão são outras, né? Sabe que é assim, o jeito de contar essa história lá do nome do Tamoio, do time de Viamão, pode ser de uma forma nobre. Por exemplo, comparando como foi escolhido as cores do Boca Juniors em Buenos Aires, né? Que ali na Boca era uma área portuária de Buenos Aires. E o pessoal que fundou o Boca Juniors se reuniu, decidiu fundar o time, escolheu o nome Boca Juniors, que era o nome do lugar, mas não tinha escolhido as cores da camiseta. Então combinaram que seriam as cores da bandeira do primeiro navio a chegar para aportar no porto. Casualmente chegou um navio sueco. Isso. E aí ficaram amarelo aquelas cores. No caso do Tamoio de Viamão, o pessoal que resolveu fundar o time não sabia que nome ia colocar. E aí ficaram ali pensando um nome. Tinha uma lata de azeite, que era uma novidade na época, que o azeite veio substituir a banha, e a marca da lata. E a marca da lata é um dos azeites mais antigos existentes, dos primórdios do processo de industrialização, que se chamava azeite Tamoio. Era um azeite produzido no Rio de Janeiro, provavelmente lá. Vinculado à origem do... Mas tem uma história fantástica que tu me contou. A gente teve o prazer de trabalhar junto durante um bom tempo lá em São Leopoldo, né? E a gente saía daqui de Porto Alegre, te pegava em Viamão e nós ia junto. Estrada longa, né? Aí os papos... E os papos, enfim. Mas tinha uma história que tu me contou do cara que foi no médico, foi diagnosticado com cirrose. E o médico perguntou se ele bebia muito álcool. Como é que é essa história? Essa piada não é piada, não é piada. É uma piada? Eu achei que era uma história real. Piada. Não é piada. O cara foi diagnosticado, aí perguntou, mas tudo bebe? Disse assim, não, é só quando, assim, eu bebo álcool, de jeito nenhum, não, tem que ter então um álcool aí, porque você tá com cirrose. Não, olha, doutor, pra falar a verdade, só uma vez, numa caçada lá em Viamão, que acabou a cachaça, eu me atraquei no fogareiro. Baita viciado. Não, vou te contar. Lá tinha essa coisa lá, eu vi quando era guri em Viamão, essa coisa da relação também que tinha, mais assim, selvagem, né? Vamos dizer assim, principalmente do Omarada, né? Com a natureza. Então tinha muita caçada de marrecão. Os caras chegavam com umas caminhonetes, uns jipes, umas cheio de marreco rural. pendurado.
pendurado na volta, e aquilo vinha a chegada comemorando aquela matança. Aquela matança, né? Até hoje isso Que loucura, né, cara? Meu pai fazia muito isso lá em Sambódromo. Tinha também essa mesma visão que tem hoje a sociedade sobre a finitude dos recursos naturais. Né? Não, e essa questão armamentista também. Eu me lembro que o pai, me ensinou a atirar. Eu era pequenininho, atirava pra caralho, atirava super bem. E aí tem uma foto minha, né, cara, com uma 22, com caninho curto e pente de 15 tiros. E um lagarto, coitado, no meu braço. E eu ali com 4, 5 anos. Eu era guri, me lembro do inspetor Clarival, que era um cara que na verdade, ele não era policial civil. Ele era um guarda da prefeitura de Viamão, emprestado para a delegacia. Claro. Emprestado para a delegacia. O Clarival usava um 38 na cintura, mas ele era um cara muito alto, muito magro. E aquele 38 pendia para um lado. Então ele caminhava assim, tipo, parecia um caminhão com feixe de bola quebrado do lado do revólver, assim. E outro que a cena de violência também, assim, que eu vi uma vez vi uma apresentação do Teixeirinha e da Mary Terezinha em Viamão. E isso era num bailão. Ele cantava armado, daqueles... né? O Teixeirinha tocava armado. O bailão era do pai de um colega meu, e a gente estava no palco, assim, dentro do palco, atrás. E o Teixeirinha, a Mary Terezinha na frente. O Teixeirinha com o revólver atravessado aqui na cintura atrás. Quem olhava de trás via aquele enxergava aquele banho. Mas também o homem ele tinha até uma música, né? Se me puxar no pala, o revólver fala. Claro. Né? Se me pegar no palo, o revólver fala. Pegar no palo, meu revólver fala. Então tinha essa. Isso aí é uma coisa que. Que coisa, né, cara? Não terminou ainda, né? Mudou um pouco, mas tem. Não, mas tá bem menor, que a gente tá louco, cara. Mas era uma coisa muito. Agora, aquele acampamento Farroupilha que tem aqui em Porto Alegre é uma coisa maluca, né, cara? Porque o ano passado, quando rolou, eu já tava aqui. Ainda os caras vão fazer churrasco com as facas na cintura, bebem pra caralho, chega no fim da noite, brigam. E daí, Gilete. Que horror, né, cara? Tem um monte de gente cortada na parada. Que terrível, né? Bueno. A ser parte. Mas na época que a gente era guri, lá em Santo Antônio, lá das Missões, os caras sempre teve. Tudo que era carnaval, tinha um que saía esfaqueado, não sei o que. Tinha a história do Otreblá. Eu te contei a história do Otreblá. O Otreblá era um cara, o nome dele era Otreblá. Porque o pai dele era Alberto. E o Otreblá é Alberto ao contrário. Então era para homenagear o pai. E o Otreblá, todo mundo gostava dele. O Otreblá era um cara legal, não sei o que. Aí o Otreblá tava no clube jogando carta. Ele tinha uma bronca com o guri lá. E o guri pegou e entrou numa noite de chuva. Entrou o guri com uma faca por baixo do pala, cara. E deu 13 estocadas no Otreblá, e o Otreblá botou a mão assim, olhou pro guri e disse: mas guri, tu me matou. E aí os caras, meu Deus, o Otreblá, o guri se mandou, e aí levaram o Otreblá gritando assim: não adianta, o guri me matou, não adianta. Levaram o Otreblá, morreu o Otreblá. Daí no outro dia na praça de Santo Antônio, os caras todos assim em choque. Tu veio, o Otreblá descobriu, né, que ele percebeu que ele ia morrer. Ele não só percebeu, que anunciou pra todo mundo. Que loucura. Agora eu tô... Coisas de interior que são maravilhosas. Um dos trabalhos de história que eu fiz lá para Viamão foi justamente para tentar responder uma pergunta que era a seguinte. Bom, Viamão é uma cidade muito antiga, mas uma das mais antigas, lugares mais antigos de ocupação, dos primeiros arraiais, né, uma das primeiras igrejas, aquela igreja de Viamão. É uma das mais antigas, só de Rio Grande é mais antiga que aquela de Viamão. E aí, como já é um lugar muito antigo e tendo havido aquela guerra federalista, a revolução da degola... Do 93. Que todos que falam sobre isso dizem que foi uma guerra civil extremamente sangrenta. Uma carnificina em todo lugar. Loucura, né, que dividiu as famílias em todos os lugares. Degola, né? Em todos os lugares do estado houve... crimes assim, tipo famílias que se conheciam se mataram, mataram-se entre si, enfim, os conflitos eram muito diretos, né?
e muito marcado por essa coisa da violência, todo mundo anda armado, já ir para faca, para bala e tal, para resolver as questões políticas. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, perguntando o seguinte, Viamão já existia nessa época, porque essa guerra foi de 1893 a 1895, no final do século XIX. Viamão já estava lá. O que foi que aconteceu? E Como aí é que foi em Viamão essa guerra? Como é que foi? Aí mas teve guerra, teve batalha. Não, foi da Farroupilha, né? Que tem um marco ali, né? Sim. Eu usei muito o trabalho de uma historiadora de Viamão, que se chama Eliane Vieira, que pesquisava nos arquivos do Tribunal de Justiça, nos processos judiciais e tal. E também eu fui atrás de alguns personagens que já eram coronéis conhecidos, falados, né? Dessa época. Descendente desses caras. Do Chimangos e Maragatos. Dos dois lados. Isso. E aí é incrível que nós fomos encontrar, né, que está relatado em parte nesse livro que eu publiquei na época. Como é o nome do livro? 2014, Histórias de Viamão. Era isso que eu ia te perguntar. É o primeiro livro dessa série Histórias de Viamão. Episódios e fatos da Guerra Federalista. Qual é a editora, Vitor? Foi a Libretos, foi editado pela Libretos, da Clô Barcelos, né? Tá, então... E esse livro aí traz um pouco dessas histórias, desses coronéis, quem eram esses caudilhos, coronéis, Chimangos e Maragatos. E as rusgas continuaram, né? E lá houve o assassinato de um dos caras que era um líder, assim, muito conhecido, político da cidade, né? Do lado conservador, que os conservadores passaram para o lado republicano. É uma guerra entre os que apoiavam o Júlio de Castilhos, né? O PRR, que estava nascendo ali, o Partido Republicano, e os Maragatos, que eram os federalistas, né? Que tinham origem lá com a liderança do Gumercindo Saraiva, né? Do Saraiva, né? E esses caras se defrontaram na interpretação de como deveria ser, então, a partir da republicanização do fim do Império, a organização política local. Daqui, né? Local. E os republicanos centralizadores. E os conservadores, né, que era o antigo Partido Conservador da época do Império, eles entraram direto no Partido Republicano. Né? Eles foram para o PRR, o que era uma espécie de cambalhota, assim, porque teoricamente, cambalhota política, porque teoricamente os conservadores, eles deveriam, enfim, se opor à republicanização, se eles eram conservadores na época do Império, eles queriam o Império para sempre. Mas se ajeitaram. Eles não tinham alternativa, seria uma terceira via e eles não conseguiriam. Olha, é o seguinte, o principal motivo, né, assim, não é difícil falar isso sem simplificar, né? Então, simplificando, uma mágoa muito grande com o Dom Pedro II, principalmente, por não ter aceitado, né, indenizar a abolição da escravatura. Então, os conservadores queriam a indenização pelos escravos libertos. Essa era a pauta libertados. principal. Essa era a pauta Pelo principal. prejuízo. E aí houve um prejuízo. Isso aí vai resultar depois naquela queima dos documentos da escravização, relacionados à escravização, pelo Rui Barbosa. Que até hoje todo mundo se espinha com isso. E realmente ali, né, é polêmica essa decisão, né? Porque está queimando, apagando uma história que precisava ser sempre lembrada. Mas ao mesmo tempo tem por trás uma tentativa de proteger o Estado de uma possível renascimento da reivindicação de indenização pelos escravos perdidos lá, né? Aqui em Porto Alegre, um episódio relacionado à redenção. Porque a redenção, o Parque da Redenção tem esse nome, porque ali era realizado também os atos simbólicos foram realizados de libertação dos escravos em Porto Alegre. O que aconteceu um pouco antes, alguns anos antes de 1888. Houve uma antecipação aqui em Porto Alegre. Começaram a liberar... à medida que os proprietários de escravos iam libertando seus escravos, e a Câmara dos Vereadores da época, a Câmara da Vila de Porto Alegre, né, tomou a iniciativa de criar um livro de ouro, que é chamado Livro de Ouro. Esse livro existe, né? Ele está ainda intacto lá no Arquivo Histórico Moisés Velhinho.
É possível qualquer pessoa ir lá ver esse livro, Botar umas consultar. luvinhas, né? Tu Botar umas dirigiu o luvinhas, arquivo lá, né? Não, eu nunca dirigi o arquivo, mas eu trabalhou fui lá. servidor da Prefeitura de Porto Alegre e trabalhei lá. Trabalhou lá, né? E aí Bah, eu vi esse livro dentro muitas do vezes. negócio, Né? Vitor. Esse livro chamado Livro de Ouro, ele realmente ele é todo Dourado. folhado a ouro. E aí o cara escrevia o nome do cara ali que Aí, libertava. vou libertar o meu escravo Santiago. Sim, muito obrigado, o seu criado. De nada, de nada. O seu criado. De nada. Espero que tu continue me lembrando as coisas que eu te peço todo Me dia. abana. E aí, que tu continue me abanando. E aí, eu ia lá e escrevia no livro de ouro, né? Que era um livro da Câmara. A Câmara, não, então bota aqui. Aí registrava. Por quê? Também porque era uma forma de depois poder cobrar a indenização. Sim. Tá lá Tá registrado lá segurado ali. que eu libertei o escravizado Santiago Neto. Então, Santiago enquanto não Neto. se... Já o avô já tem o tava pai aqui. dele na frente e mais o outro avô velho lá. já- 3 gerações o já avô- antes. o avô já estava aqui. Já tava aqui. Saiu naquela lei depois de Aquele 70 anos. Aquele Depois dos índio, né? 70 anos. Charrua lá. Saiu daquela lei, né, que depois de 70 anos o cara ficava livre. Que era uma boa forma de se livrar também, né? Do problema. Dos senhores, Claro. de se livrar do Os problema. caras- Quando o Como cara era não foda tinha isso aí, mais... né, E bicho? ficava com crédito, né? Ficava com Sim, crédito. assim como tem a Santa Casa também, né? Que foi uma instituição criada para que em parte também para que os senhores de escravos não precisassem pagar, né, aquele período em que o escravo ficava doente, a assistência do escravo, né? Então ali a Santa Casa fazia essa os mão. escravizados ali né? dentro. Atendia Mas os escravizados. quem mantinha a Santa Casa no final das Eram contas? doações, contribuições. Era tipo o da Império cidade. contribuía. É um negócio- Uma Porque ela parte não é de do nenhuma prédio foi congregação. construída pelo Dom... Ela não é pela coroa, né, portuguesa, né? Mas não é Doações de da uma coroa. congregação católica, ela? É, não? e já existe em Portugal também existe, é um modelo. Um modelo, né? Isso. É, o de instituição que surgiu em Portugal. Em Portugal tem Santa Casa O de modelo Misericórdia. é universal, né? A Santa Casa. É, universal no reino, no lado reino português, católico, né? né? Não sei como é na Espanha, se tem também alguma instituição semelhante, provavelmente sim, mas não conheço. Porque ali tem agora um pequeno museu, na né? cultura portuguesa, né? É uma instituição que provém da organização Estado Imperial Português, né? Que legal, né, cara? Pô, tu é ligado pra caramba Mas nessas coisas. isso é muito importante, esse tipo de... É muito legal esse papo que nós estamos trazer tendo à aqui, tona. velho. É engraçado que Isso Essas coisas vão aí. Eu, por Voltando exemplo, ao eu sou fissurado nesse negócio de história, mas o Vitor tem ele vai lá fundo no negócio, muito massa. Voltando ao Saint-Hilaire, ele nas O suas Chantilly. Chantilly. Tem um cara que falou, Chantilly. Eu falei, é o cara que inventou o Chantilly. Aqui é o Parque Chanticleer. Voltando ao Chantilly. Ao Saint-Hilaire. Nas anotações que ele faz em Porto Alegre, uma delas se refere à Santa Casa. Ele diz assim: aqui tiveram a feliz iniciativa de construir o hospital bem afastado do centro da cidade. Barbaridade. Para a época era bem afastado, né? Porque o centro alto, estava ali na Tava ali volta comendo da- aquela linguiça. Tava ali pela volta da Praça da saborosíssima linguiça da Alfândega. Fernando Machado. Tava ali pela volta da Praça da Alfândega, né? Então a Santa Casa ficava no alto da colina, né? Da Independência, afastado. tinha um numa morro. época em que ainda não, aquilo ali tudo era descampado. Sabe que eu li era a chácara da aquele Brigadeira. cães da província do Assis Brasil, né? Que ele conta a história da internação do Corpo Santo, né? Corpo Santo, né? Cara, e aí tu consegue enxergar a cidade daquele período, né, cara? Que coisa louca, mano. Os portões, né? Porque ali era a Praça do Portões, Portão, onde isso. hoje é a Praça Argentina. Exato. Nos Portões fundos da era Santa portões. Casa, né? Era chamada Praça do Portão. Praça do Portão. Porque era portão de entrada. Porque realmente era por ali que se entrava. Porque pela Borges de Medeiros, por exemplo, era impossível. Aquilo ali era um morro muito Não íngreme. tinha Borges Medeiros. Não, um foi caminho, assim. sim, aonde A está a Borges já Borges, foi né? feita para viabilizar que os depois, bondes elétricos Pudesse conseguissem sair e entrar no centro. Que é uma obra impressionante, né, cara? Aquela da Borges, né? Pra época. De que ano que foi aquilo ali? 1930, os anos 30. Nos anos 30, né? Que Positivismo. é construído. Aliás, os anos 30 ali é um momento de que esses viadutos já existem em São Paulo, né? Aquele viaduto da Sé, né? Tinha sido construído em São Paulo nos anos 20.
E aí aqui é inspirado... Começou É um modelo, né, diferente. Mas é bonito o nosso, né, cara? Com certeza, muito bonito. Mas ali foi uma abertura de uma entrada De um pro buraco. centro da cidade que não existia. Que não existia. Porque a cidade mesmo era o Tiveram formato... que explodir, né, uma rocha ali para... Como é que diz isso? É formato de anfiteatro. Né? Olhando do alto da... Tinha o Morro da Santa Casa, Catedral, o Morro ali onde da... hoje é o Palácio Piratini. É. Ali estaria no centro de um anfiteatro, anfiteatro. onde estava a cidade, né? Sendo a sua porta principal de entrada o Cais do Porto. É a porta de Pela água. saída Pelo rio. dos negócios, tudo se dava pelo porto, né? Sim, mas entrava daí só pelo rio, né? Por água ali, né? Isso, né? Porque para entrar por terra era no portão. Exato. Para entrar por terra, quem vinha de Portão. Viamão deixava Vinha os de cavalos Viamão, amarrados na Redenção. Na Redenção, exato. E entrava na cidade pelo portão, pela Praça do Portão. Atravessa os Oswaldo Aranha e entra no Farroupilha, né? Porra. Daí veio o Frank Aí o Jorge. Frank é foda. O cara é um visionário. Grande historiador, já. E tem um cavalo na história. Sim. Galopando Campo afora. Que maravilha, velho. Não, isso aí é uma coisa que tem que é uma história de Porto Alegre, também teve esse embranquecimento, né? Desde os cronistas mesmo mais antigos do século XIX, eles passaram a descrever a cidade que havia, né? Passaram a descrever a partir de um olhar branco de classe das pessoas mais eruditas, mais quem não ricas. fosse branco, né? Cara, Tem um caso aí que é interessante contar sobre isso, que é da lenda da Ubirici, né? Que é uma lenda que... Da Ubirici. A Ubirici, tem o viaduto da Ubirici, ali embaixo tem uma Pastareia, estátua, né? né? Daquela Índia, Da Índia. Ubirici, que segundo a lenda... É essa Índia que vai formar o arroio de Pastareia. O Cláudio Levitan tem uma música. Chorando Lágrimas. por ter Tem uma música do perdido Levitan, cara, que fala sobre essa desejado história. amor com um outro indígena com o qual ela estava se relacionando. E aí tem várias contaminações, né, da cultura branca. Primeiro que a lenda, obviamente, foi escrita por uma pessoa branca, não por um índio. Não, Primeiro. mas ele captou de alguma maneira. Segundo que isso aí, né? a relação... Sim, mas de ouvido, tu sabe como é, A né? relação. Ninguém tava ali pra conferir o que ele tava escrevendo. A relação romântica, né, da forma europeia não existia. Esse existia, índio né, cara? que Não, tá que nem- expressou o Berici, ele foi para uma branca, né? Tá que nem a Jacobina, a cidade da Arlene, minha esposa, lá na Bahia, que ela disse que lá eles ensinaram que a cidade de Jacobina, né, cara? Jacobina. Só pode ser dos jacobinos, Claro. né, bicho? Né, cara? Aí ela, não, que eram dois índios, Jacó e Bina. E aí o índio falou, peraí, o índio era judeu? Aí índio, né, vende miçanga. Mas tem um Troca- negócio, Chegaram essas antes- coisas de chegaram nome, antes né? aqui. Essas coisas de nome dos lugares para se tornar os lugares mais nobres e tal. Essas tentativas brancas de fazer essas coisas nem sempre foda. davam certo. Porque vinha a realidade, né, por trás da coisa. E daqui a pouco tudo se desmascarava. Cara, Por exemplo, né, o Alto da Bronze. O Alto da Bronze já foi um dos lugares mais nobres de Porto Alegre, né? Inclusive o lugar onde morava a classe média alta. Era onde tinha a vida noturna, né? O Sei cassino, lá, essas seria a Bela Vista do século XIX, no final do início do século XX, Alto da Bronze. O cara que morava no Alto da Bronze, mano. Era o fofo. Tem Era boa o O cara fofo. o fazendeiro vinha lá do interior, cheio de dinheiro, comprava um apartamento no Alto da Bronze. E fazendo Porto Alegre. construções malucas ali, né? Com o castelinho. O historiador com Coruja. O colégio ali. O historiador Coruja é um dos considerados os mais antigos historiadores de Porto Alegre, que escreveu muito sobre a cidade lá no meados do século XIX. E ele explica a origem do nome Alto da Bronze. Como é que é? Então, ali, na verdade, era um matagal, né? Nessa época, de meados do século XIX. E no meio desse matagal, lá pelas tantas, tinha uma casa, que era a Casa da Bronze. Que era uma mulher? A Bronze era uma dama que Cafetina. recebia... Exatamente. Fazia o papel de cafetina e, ao mesmo tempo, na falta de quem cafetinar, ela também participava do processo de uma forma diretamente. Sim, né? Se ouvir diretamente. Do processo. Aí ela era uma mulher desejada. Uma cortesã. Segundo o Coruja conta... Segundo o Coruja conta, essa casa era muito frequentada por toda ali, a elite ali ia lá frequentar essa casa, onde aconteciam festas e tudo mais.
E que a Bronze tinha esse apelido, conforme ele escreve, em razão de uma característica de uma parte do seu corpo, né, que, em uma parte indizível, Sim. que se assemelhava a uma moeda de bronze. Mas E daí vem a denominação do lugar como o Alto da Bronze. É por isso que ela ficou sabendo, vamos lá na Bronze. A Bronze já tinha esse apelido, né? Sim, uma moeda ou um anel? Era uma moeda, tipo se fosse uma moeda cheia das rachadinhas assim, tudo que é lá Estafilococos dourados. uma moeda de ouro. Loucura, velho. E é ali, daí a origem do nome o Alto da Bronze. Que coisa, né? Tá lá no livro do Coruja, não tô inventando aqui a Que história, massa, velho. Incrível. E inclusive ele escreve mas assim. Ele escreve assim, claro, porque era muito difícil na época que ele escrevia de botar essa palavra ali, né? CU. Sim. Não, mas CU não, outra coisa, né, cara? Vamos ser mais direto. didático. Então, botar isso aí. Didático, Aí como é que ele fez para não falar essa palavra? Ele escreve assim, conforme o apelido adivinha de uma característica de uma parte indizível do seu corpo. Que nobre. Tu sabe que essa semana aí a gente teve o Dia da Consciência Negra e tal, a gente tá falando sobre essa questão da política de embranquecimento e eu trabalho com uma oficina com pessoas em situação de rua, né, ali no centro da cidade, que é uma oficina de música, né, dentro do processo, assim, de reinserção das pessoas, dentro de programas de voucher para pousadas e para albergues e tal. Então, é um grupo muito legal, um grupo que a gente está desde o começo do ano trabalhando, né, eu e esses oficinandos aí, e são malucos de tudo que é tipo, né, cara? Mas o legal é que tem os educadores sociais, os psicólogos e tal, que sempre participam também da oficina, e eles começaram a propor, não, vamos fazer um debate sobre isso. E justamente a gente estava conversando, cara, porque a maioria deles são pretos, né? A maioria das pessoas que estão nessa situação de rua, né? Uma percentagem muito alta são de pessoas pretas, como também nos presídios, como também nas favelas, como também que tem nos menos obituários. oportunidades, né? Bom, aí a gente estava falando sobre essa questão da política de embranquecimento que no Brasil tentou se implantar e que na Argentina deu certo, né, cara? Os caras, eles acabaram botando os caras nas linhas de frente das inúmeras guerras. Não, nas guerras, também até das próprias invasões que eles faziam, etc e tal, os caras botavam os pretos na frente e tal. E aí tava falando sobre essa questão do clube de futebol, aquelas coisas, que até agora, porque hoje, depois não tem mais preto lá, né? Eles não permitiam que os caras entrassem em estádio. Tesourinha, né? Do jogador Tesourinha, que foi tido como o primeiro jogador negro a entrar no Grêmio Internacional. No Inter já tinha. Não, nunca teve problema. Não, mas jogou no Internacional também, né? Jogou no Inter também. Mas o Tesourinha, o nome dele advém de uma história ligada ao povo negro da Ilhota. Da Ilhota. E do Carnaval. Porque ele era filho da família que era organizadora do bloco Os Tesouras. Que era um bloco ali da Ilhota, Areal da Baronesa, daquele blocos, carnaval, né? Lá do Rimomo Lelé, que é que é o carnaval negro. Ali tinha os democratas, os caetés. Isso aí. Eu morei na frente ali, na Getúlio Vargas, na frente dos caetés. Agora o projeto... do Gravataí ali. Os nossos projetos aí sempre tem algum trabalho relacionado a esse tema. A esse tema, né? É muito legal isso. O Saint-Hilaire teve essa abordagem, o Memórias Negras é um projeto mais recente, que é uma espécie de dicionarização dessas pessoas, personagens, lugares e referências da memória negra em Porto Alegre. O Memórias Negras é livro ou está em podcast ou é só... 5 episódios em podcast, mas ele tem um site chamado Memórias Negras em Verbetes, onde você entra lá e tu vai encontrar diversas 50, ali estão ali de 53 verbetes, é como verbetes porque é uma coisa meio dicionarização mesmo, assim. Lupicínio Rodrigues, foi músico, aí tu tem o linkzinho. Exatamente. Legal, hein? E tem território, colônia africana. Colônia africana é onde hoje é o bairro Rio Branco, Biriri, Bororó. Eu moro ali, né? Moro ali onde tinha. Tu é da borda do Rio Branco. Eu já moro na colônia africana mesmo, que eu moro ali que é uma parte mais baixa. Da Cabral, ali. Na Baixada, onde tinha o campo do Grêmio. Exato. Sim, teve o campo do Grêmio. E aí, que eu louco, né, queria... cara? E um outro projeto nosso que também trabalha com essa temática
foi a Virada Sustentável esse ano, porque a Virada trabalha com aquele negócio dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São vários ODS, né? Uma plataforma. Um deles é redução das desigualdades, é uma meta que as nações devem perseguir sob orientação da ONU, isso é promovido internacionalmente. Dentro disso, essa meta tem redução das desigualdades. Dentro de redução da desigualdade, combate ao racismo. E também não só a questão do combate ao racismo, mas a valorização da memória negra, da presença, da contribuição da população negra para o desenvolvimento, no nosso caso em Porto Alegre, muito evidente e muito apagado. Né? Daí que veio a homenagem que nós fizemos, que está aí todo mundo vendo, a Daiane dos Santos, aquele mural ali na entrada do túnel, na parede da FEComércio, ali daquele prédio do Sesc. Se pode ver o mural agora ali, né? Essa homenagem para a Daiane foi muito importante, porque a Daiane, ela não advém da política ou da luta social, mas ela é uma jovem, né, mulher negra da periferia de Porto Alegre e que se tornou nacional e internacionalmente importante, conhecida pelo feito realizado há 20 anos, há exato 20 anos no esporte, na medalha. Simplesmente no esporte, é isso aí. Mas é também uma forma de resgatar e evidenciar a presença, né, negra em Porto Alegre. Ela mesmo, numa declaração para a Folha de São Paulo, falou e virou manchete na Folha de São Paulo, né, que infelizmente muita gente acha que não existem negros em Porto Alegre. Mas é verdade. Muita gente, Brasil afora, acha que não existem negros em Porto Alegre. Ou que os negros são uma ínfima minoria em Porto Alegre. Quando eu já estava falando aqui antes, né, na época do Santo Hilaire, eram mais da metade da população. Porra, tu vê, né? Então houve realmente um apagamento, inclusive, que doideira, na representação simbólica do Rio Grande do Sul perante o resto do Brasil. E esse último censo demográfico, o que esse último censo demográfico demonstra, assim, em termos de população negra? Não sei, mas em Porto Alegre é evidente que a população negra em Porto Alegre foi jogada para a periferia, né? Aliás, cara, naquela parte ali... Os moradores da Ilhota foram para Restinga e para o resto dos lugares ali no bairro, periferia, inclusive Viamão. Naqueles bairros ali, cara, eu me lembro que nos anos 80, 90... Quando eu cheguei em Porto Alegre, naquela parte ali, bicho, que é onde aquela rua Neuza Brizola ali, sabe? Praça da Lincol, aquela parte ali. Eu me lembro que eu passava por ali para dar aula de violão para uns alunos que eu tinha naqueles outros bairros. E ali era um baita de um território, um terreno enorme, assim, de umas pessoas pretas que moravam ali, cara. Tinha umas bananeiras, tinha umas coisas, umas árvores, parecia uma chácara, sabe? Tem ali na Montserrat. E ali... Montserrat. Esses bairros aí foram todos gentrificados. Ali era uma bacia, né, do Batuque em Porto Alegre. Exatamente, ainda tem no Montserrat ali, tem vielas que tu não pode mexer nas casas. Né? Tu sabe que é tombado o negócio ali, não pode construir. O maior número de terreiros de Umbanda no Brasil, né? São em Porto Alegre, né? Porque aqui tem um jeito diferente, um jeito diferente de organizar o Batuque. E tem uma que diferente da Bahia, né? Lá é Candomblé, né? Pois e que tinha aqueles centros de os terreiros, como Menininha Tatuá, agregavam milhões de pessoas, milhares de pessoas, enquanto que aqui é mais pulverizado. Isso, talvez até por causa dessa forma como se desenvolveu aqui a questão da cultura religiosa negra, sempre procurando as brechas, os cantinhos ou meio escondidos, né, para poder se realizar. O nome da Umbanda também, né? Mudar para não para aliviar. Mas tem aqui também a história do Príncipe Custódio, que é uma história maravilhosa. Na Cidade Baixa, né? Na Cidade Baixa, né? E que muitas pessoas dizem assim, não, mas ele não era um príncipe, ele não era um príncipe, ele não era um nobre, ele era não sei o que e tal. Mas tem um trabalho muito bom aí dos pesquisadores aí da URGS que escreveram agora mais recentemente sobre essa história dele, trazendo uma versão mais contemporânea, né? Que assim, tipo, mesmo que ele não seja um príncipe efetivamente, mas ele se dizia a comunidade negra de Porto Alegre considera ou princificou, sei lá, transformou ele em príncipe. Mas ele chegou aqui dizendo que era descendente de sim, ele africanos. Se vestia de um jeito, né, diferente e tal,
Mas ele, na verdade, ele era um retornado. Retornado é aquele que vem para cá, para o Brasil como escravo, volta para a África depois de deixar de ser escravo. Então ele voltou retornado voltou livre. com grana. E segundo esse estudo mais recente aí, não, ele na verdade eu acho que ele voltou também com um pouco de grana, talvez mais, né, um pouco de mais do que havia aqui na época. Mas ele vai ter aqui uma relação toda com a elite. Ele vai ser consultor espiritual do Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros, né? Ele vai se inserir nessa comunidade mais rica e tal, né? E vai se posicionar de um jeito... E o fato de ele ser considerado príncipe pela comunidade negra de Porto Alegre, mesmo não sendo, também é uma forma da comunidade dizer assim, por que nós não podemos ter um príncipe só porque nós somos negrões? Claro, não. Nós somos negros? Não, até hoje então, a cultura, não podemos a história ter um da príncipe? África está vindo à tona, né? Mais que nunca, né? Então é muito interessante a história desse personagem aí, né? Buscar a história, essa referência lá no Memórias Negras lá. Que legal, cara. Se encontra é que no podcast é complicado de falar as referências bibliográficas todas certinhas, né? Sim, mas aí o cara pode ir lá. no Memórias Negras em verbetes. Com certeza, fica a dica aí pra quem buscar lá Príncipe Custódio, joga no buscador, vai aparecer um pouco da história dele. É maravilhosa. E as referências, inclusive esse livro mais recente, que é uma boa dica de leitura. Maravilha, Vitor. Eu quero te agradecer aqui. A gente, fez uma conversa muito legal, cara. Porque eu me amarro em história e sabia que tu ia ter muitas coisas para contar. Quero te dar o parabéns pelo trabalho, cara, que tá fazendo, que é muito importante. E pela clareza. É um trabalho muito importante. Ainda resgatando outro personagem negro, né? Na música, que é em homenagem ao Quindim também, que é do cara da música, e tu também. O Zé Bedeu, né? Que é uma referência fundamental da música brasileira e que vem aqui de Porto Alegre. Tu sabe que lá em Itacaré, cheguei lá e tinha um músico tocando num restaurante do lado onde eu tocava, e o cara chegou, tá gaúcho, um baixinho desse tamanho, assim, o mestre Bolinha. Era mestre capoeira, tocava em São Paulo nos anos 50, cara. Anos 50, 60, esse cara. E ele chegou pra mim, tu é gaúcho, tu conhece o Bedeu? E eu digo, conheço, claro que conheço o Bedeu. A gente conhece o Caco Velho, por exemplo. O Luiz Wagner e o Bedeu eram muito importantes, né, cara? Nós chegamos a pensar em fazer o mural, antes de ter o consenso na ideia da Daiane, de fazer em homenagem ao Lupicínio e a Horacina Correia. Horacina Correia é um nome negro da colônia africana, que se tornou uma daquelas cantoras do rádio famosas dos anos 30. E hoje é totalmente apagada. Ninguém conhece, ninguém lembra, ninguém sabe. Tem que trazer. Tem que pegar, então, ficar a dica aqui pra quem tá ouvindo a gente, cara. Vai ali, Memórias Negras, procura ali, toma nota desses nomes Memórias Negras em verbetes. Larga no buscador. No buscador, vai lá. Aqui, não merece, mas é do buscador, né? Memórias Negras em verbetes. E no Spotify tem um canal. Legal. Que tem 5 episódios lá que fala um pouco disso. Fica a dica aí, então, né, galera? Vitor, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Foi uma maravilha esse nosso episódio aqui. Muito importante, velho. E eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aí, né? E até o nosso próximo encontro aqui no Fio da Sina, músicas e outras histórias. E hoje, como foram outras histórias, hein? Com o Santiago Neto e o Quindim. Muito obrigado, Quindi. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, pessoal da equipe técnica. Então, até o nosso próximo episódio, o Fio da Sina no canal Adjuntos. Muito obrigado, valeu. Você ouviu o Fio da Sina. Música e outras histórias. Com Santiago Neto e Quindim. Adjuntos, a gente pode mais.